Amém. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Deus Pai seja louvado por meio de Jesus Cristo. Todo louvor seja a Deus. Parabéns, aniversariantes da semana, que Deus te dê muitos anos de vida. E vamos orar a Deus pela sua vida, no fim nós estaremos orando, não se esqueça. O nosso sucesso, nossas realizações dependem de Deus e depende de sermos fiéis a Deus. Que Deus dê toda a vitória, toda a esperança no seu coração. Que tudo que a gente pede por fé, a gente recebe. Encher o coração de fé e esperança. Crer no milagre de Deus que Ele existe. Aonde o homem não alcança, Deus chega. Amém? Fique com Jesus. Iremos ler 3 versículos da Bíblia, onde é narrado a morte de João Batista. Pois Herodes, tendo prendido João, o amarrou e o colocou na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João dizia a Herodes: não te é permitido viver com ela, e mandou decapitar João na prisão. Mateus 14, 3, 4 e 10. Amém. João Batista veio preparar o caminho para o Messias Jesus, mas teve uma morte trágica, foi decapitado. Perguntamos, João Batista teve sucesso em sua missão? É sempre uma coisa boa a gente refletir. Uma pessoa que é o maior dos profetas, segundo Jesus falou, né? E tem uma morte trágica de ser decapitado, cortar o pescoço dele, ser enterrado só o corpo, não a cabeça ser exposta numa festa, que a gente vai ver isso. Mas ele foi sucesso, a gente tem uma ideia de sucesso, né? De ficar famoso, rico, a gente vai ver isso. Vamos aos fatos e vamos comentando. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus. É bom lembrar que esses 2 versículos, João Batista já tinha morrido. Depois que vai narrar, a partir do versículo 3, que vai narrar a morte de João Batista. Na Galileia, no tempo de Jesus, era dividida em partes. Cada parte tinha um governador responsável, chamado por vez de rei, governador e mais nomes. Mudava o nome. Tetrarca significa que Herodes ficou com uma das 4 partes. Tetrarcas, né? Tetra. 4. O Herodes aqui mencionado é o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Então o Herodes, não vamos falar aqui, Herodes Antipas. Eu nem vou repetir isso, não pus só Herodes, mas fica claro. Herodes I, ou Herodes o Grande, foi o mandante da matança dos inocentes, por ocasião da visita dos reis magos. Está lembrado desse episódio? Que mandou matar as crianças de 2 anos abaixo? Aquele é Herodes I, Herodes o Grande. Esse Herodes que nós estamos falando aqui, que nós vamos narrar, é Herodes Antipas, filho dele. E disse ao que serviam, né? Ao que dava assistência. Este é João Batista, falando de Jesus. Ele ressuscitou dos mortos e, por isso, forças miraculosas operam nele. Quer dizer, ele é João Batista, por isso ele faz tanto milagre. Já fazia 1 ano do ministério público de Jesus, quando João Batista ficou preso. Então, quando João Batista batizou Jesus, ele já tinha escolhido os discípulos, a gente vai ver, já fazia 1 ano quando ele foi preso e decapitado. Né? O ministério de Jesus já estava atuando 1 ano. Jesus já havia escolhido os seus discípulos e mandado eles expulsar demônios e curar leprosos. E vai lá ver Marcos 6, de 6 a 13, e Lucas 9, de 6 a 7. Era crença comum na época crer que uma pessoa ressuscitasse em outra pessoa. Olha aqui, a pessoa morreu, ressuscita, mas na outra pessoa que já está viva. Que ele queria. Olha, esse é o Jesus que ressuscitou, porque Jesus tinha... a diferença da idade de Jesus para João Batista era 6 meses. Não é? Não podia... Se João tivesse morrido e ressuscitado, tinha que, no dia que quem crê em reencarnação, tinha que estar menininho, não sei. Era uma crença da época. Sempre vai ter uma crença assim. Herodes era um saduceu, e saduceu não acreditava em ressurreição. Mas pelo remorso
e dor na consciência por ter matado um inocente, chegou a essa conclusão. Na verdade, ele tinha um remorso muito grande. Além do mais, João Batista não havia realizado nenhum milagre. Como poderia ser João Batista? Jesus está em João Batista. João Batista não fez nenhum milagre, Jesus fazia muito. O próprio João Batista disse que ele não era o Messias, mas veio preparar o caminho para o Messias. Lá está em João 1, 19 e 20. Ele mesmo disse, eu não sou o Messias. Então Herodes estava extremamente equivocado, errado. Porque Herodes, agora nós vamos falar da morte de João Batista. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão, Filipe. Por causa de Herodias, quer dizer, a gente deixa bem, não entra em detalhe, mas deixa bem claro que foi exigência dela. O que incomodava muito João Batista era Herodias. Escuta só, eu vou falar Herodes e Herodias, dois nomes parecidos, vamos ver se a gente não confunde. Filipe, meu irmão de Herodes, era um dos 4 governadores da Palestina. Filipe e Herodes não eram irmãos da mesma mãe. Herodes era filho de Matarca, terceira esposa de Herodes, o Grande. E Filipe era filho de Cleópatra. Então, Herodes, ele estava o quê? Morando com a mulher do seu irmão, Herodias. Então, João Batista vai falar que isso é errado. Pois João dizia para Herodes, você não tem o direito de viver com a mulher de seu irmão Filipe. João Batista dizia isso. Certo? O melhor favor que uma pessoa pode prestar ao seu príncipe é colocar diante dele o que a lei de Deus exige dele e o que ele proíbe. Se você quer um bem para alguém, fala a verdade. Na verdade, João Batista, quando dizia a Herodes e Herodias que eles estavam errados, ele não estava querendo o mal deles, queria que eles consertassem, que eles chegassem para Deus. Porque a gente vai ver que o final de Herodes e Herodias não foi bom. Eu não anotei aqui, mas tem nas pesquisas, né? Foi um final triste. Por quê? Desobedeceram a Deus. Muitas vezes os filhos nossos fazem coisas erradas e nós não corrigimos. Vendo programas que não servem, vendo coisas erradas, vendo coisas. Quando você vê, eles estão fora da igreja, eles estão sem fé, eles estão com amizades erradas, e muitas vezes a gente podia ter corrigido isso quando era pequeno ainda. Mas nós, às vezes, não queremos aborrecer. João Batista não tinha esse medo de falar a verdade. As palavras de João foram ásperas, como o seu traje, roupa de pelos de camelo e cinto de couro. Está lá em Mateus 3, 4. Ele era duro, muito duro das palavras, João Batista. João Batista não quebraria a força da verdade usando palavras suaves, mesmo para um rei. O rei não faz isso, não. Ele falava, era áspero mesmo. Chamava os fariseus e saduceus de raças de víboras. Mateus 3, 7. João Batista fazia isso. As palavras dele eram duras. As palavras de João Batista eram assim. Lê para mim. Produzam fruto digno de arrependimento, e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus 3, 8 e 10. Palavras duras. Produz um fruto de arrependimento, faça as coisas certas, conforme a vontade de Deus. Se você não fizer, você vai ser cortado igual uma árvore e jogado ao fogo. As palavras não eram muito boazinhas, né? A palavra do mundo é muito boazinha. É igual a palavra do diabo para Eva. Pode comer, vai dar problema nenhum, não. E deu um problemão. O mundo sempre vai dizer isso para você. Tudo bem, o que você está fazendo está certo. Mas a palavra de Deus, o servo de Deus vai dizer, é errado. E a gente está num mundo que a gente está conformando com o mundo, né? O problema é esse. Embora
Herodes quisesse matar João Batista, tinha medo do povo, porque considerava João como um profeta, ou como profeta. Herodes queria matar João Batista, mas tinha medo do povo se revoltar. O povo considerava João Batista um profeta. Como no momento isso não era possível, Herodias, esposa de Herodes, trabalhou para encontrar algum método secreto de matar o homem santo, João Batista. Vamos deixar isso bem claro. Prendeu João Batista por causa dela, mas ele não tinha oportunidade, não conseguia como matar João Batista. Ficou lá preso. Como? O povo vai revoltar, vai haver uma comoção, né? Então não tinha. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, vamos lá, no dia em que ele nasceu ou o dia em que começou a reinar, para ambos foram denominados dia de nascimento. Então essa data de aniversário pode ter sido ou o nascimento dele ou quando ele começou a reinar, se tornou rei, né? Ou governador ali daquela região, que na verdade Herodes e seus irmãos, mais dois, ficaram na região da Galileia. Herodes fez um entretenimento suntuoso para os grandes senhores, generais e outras grandes pessoas de seu reino. Então ele fez um aniversário muito, né, como diz o chique, convidou muita gente importante. A filha de Herodes dançou diante de todos e agradou a Herodes. A filha de Herodes, cujo nome é Salomé, De Herodias. ou de Herodes, de Herodias, né? Ela era enteada de Herodes. Então, a filha de Herodias, cujo nome era Salomé, a moça que dançou, chamava Salomé. Nos tempos antigos, estava tão longe de ser costume das mulheres distintas dançar em público. Não era para mulheres distintas. Ela era enteada do rei, filha da esposa dele. É estranho porque ele permitiu isso. E a mãe permitiu. E era considerado indecente as mulheres distintas estarem presentes nos entretenimentos públicos, nas festas públicas, que era mais homem, era uma farra danada e bebedeira. Tanto é verdade que Herodias não estava presente no aniversário. Quando vai acontecer um fato, ela vai até a mãe que não está presente no aniversário. A gente vai ver isso. Isso nos leva a acreditar que tudo tenha sido premeditado por Herodias. Isso é suposição. Que talvez ela tenha premeditado para que acontecesse isso nessa oportunidade, ou talvez não, mas às vezes deixa essa vaga aí, alguns comentaristas deixam essa hipótese aí. O rei Herodes prometeu com juramento dar tudo que a sua enteada Salomé pedisse. Então ele empolgou tanto, falou, não, tudo que você pedir eu te dou. Algumas traduções dão a metade do seu reino. Portanto, como era costume nesses países, os príncipes concederem favores às suas festas. Então, era costume deles fazer um favor para alguém nas festas. Sob a influência do álcool, da música e do ambiente da festa ou de festa, e da bajulação de Salomé, sua sobrinha, através da dança, o rei Herodes prometeu dar tudo o que ela pedisse. Uma promessa estúpida. Comemorar aniversário não é errado, mas bebedeira é promiscuidade sim. O problema aí não foi comemorar o aniversário. O aniversário é muito bom. Nós não comemoramos aniversário aqui das pessoas, já houve confusão. É muito bom, a gente confraterniza, faz um lanche, come junto, é muito saudável. Mas o problema do aniversário aqui era o ambiente de bebida. O ambiente dessa moça deve ter feito uma dança muito sensual para ele empolgar. Era um ambiente de comelança, de promiscuidade, e ele estava sobre o álcool. Um ambiente errado. Então, ambiente me desculpe, mas de barzinho, de depósito de bebida, com certas horas, não é ambiente bom, é ambiente de confusão. Tanto é que a lei está querendo proibir a tantas horas eles fecharem, porque a partir de tantas horas está todo mundo alcoolizado, ali está um ambiente para confusão. Festa que tem bebida, vocês já repararam uma coisa que é diferente de festa que não tem bebida? Festa que não tem bebida, o povo vai embora logo. Sobe. Festa que tem bebida, o pessoal não vai nunca.
Ninguém sabe disso, né? Uma vez que o pessoal foi beber, eles passaram a noite. Para que passar a noite? Então, mas isso é efeito álcool. Então, o ambiente de álcool é alvoroçador, né? A Bíblia diz lá em Provérbios. Então, Salomé, obedecendo a sua mãe, disse ao rei Herodes. Então, o que ela faz, Salomé? Aqui não narra que proíbe, aqui a narrativa pula, né, do certo para o outro. Mas vamos fazer aqui, eu nem escrevi, mas vou falar. Então, quando Herodes diz assim, ó, eu te dou tudo que você pedir, o que ela faz? Corre lá para a mãe dela e pergunta, mãe, o que eu peço? Ou se tivesse combinado, né, e fala, mãe, é agora, né? É agora. Vamos pedir a cabeça de João Batista. Mas a Bíblia não tem detalhe. Então, Salomé, obedecendo a sua mãe, disse ao rei Herodes, dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Herodias não tinha conseguido, por meio de conversa, fazer Herodes matar João Batista. Até então, ela tentou de todo jeito, até a prisão ela chegou. Mas, por mais que ela tinha argumento, até agora não tinha conseguido. Agora, na festa de aniversário, Herodias viu a oportunidade perfeita do rei Herodes mandar matar João Batista. Por quê? O rei Herodes fez uma promessa na frente de todos. Era vergonhoso negar qualquer pedido. Era uma quebra de honra. Para Herodes, a morte de João Batista para Herodias, a morte de João Batista tinha mais valor do que tudo. Te dou tudo que você quiser. Ele falou, não, eu quero a cabeça de João Batista. Então, para ela, o maior valor era isso. O ódio que ela tinha por João Batista. Então, a filha fez justamente o que a mãe quis, pediu a cabeça de João Batista. O rei que ficou triste, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. Herodes, apesar de um homem mau, tinha respeito e veneração por João, como um homem santo e justo. E também tinha medo de que seu assassinato pudesse provocar uma revolta ou tristeza da população ou comoção. Mas não tinha como voltar atrás. Apesar de assustado e triste, o rei Herodes mandou decapitar João Batista da prisão. Acabou a alegria na festa. Acabou. Acabou a alegria do rei Herodes. Mas Herodias ficou alegre, ficou muito alegre. Realizou seu sonho. Herodias finalmente havia conseguido o que queria, ver João Batista morto. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Uma bandeja na época, né? A gente fala prata aqui, mas era uma bandeja, talvez seja uma tada que servia alguma coisa, levar a cabeça da pessoa decapitada em uma bandeja e mostrar para as pessoas, era para ter certeza de que a execução havia sido feita. A gente vai ver isso muito na Bíblia, igual o Davi, né? Quando matou Golias, pegou a cabeça e levou para o rei. Saul está aqui. Então era o costume. Então, quando cortou a cabeça de João Batista, foi decapitado, pôs no prato, ele levou para a mãe. Aqui, ó, mãe, ó. Realmente, ele está morto. Ela deve ter dado um grito de alegria, né? Mas não foi bom para ela, não. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Amém? João Batista veio preparar o caminho para o Messias Jesus. Lê para mim. Conforme está escrito no profeta Isaías, vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o seu caminho. Marcos 1:2. Assim, João Batista, tendo cumprido a sua missão, morreu logo após Cristo ter iniciado o seu ministério, ser batizado um ano depois. Sua reputação, no entanto, não terminou com a sua morte. O povo continuou a honrar sua memória. A gente respeita João Batista até hoje.
João Batista cumpriu a sua missão, não fracassou. Veio preparar o caminho e preparou o caminho. Batizou Jesus antes dele começar o seu ministério ou sua missão. João Batista falou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele, antes de morrer, ele anunciou Jesus como Cordeiro de Deus. Anunciou, pessoal, aquele que eu ver batizado e descer uma pomba sobre ele, aquele é o Messias que havia de vir. Então, ele preparou o caminho. Preparai o caminho, direitai as suas veredas, né? Direitai os seus caminhos. Então, ele preparou para que o Jesus viesse. Agora, sai de cena. É a vez do Messias Jesus. São Crisóstomo dizia que agora não havia divisão entre seguir a João Batista e Jesus. Então, João Batista, ele agiu muito tempo antes do ministério de Jesus, batizando, pregando. Quando Jesus começou o seu ministério, que ele batizou, foi um ano. Logo ele foi. Então ele terminou sua missão. Foi de uma maneira trágica? Foi. Foi de uma maneira horrível? Foi. Mas ele terminou sua missão e Jesus continuou. E ele dizia isso: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho para o Messias. Então ele cumpriu sua missão. Os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Está lá em Isaías 55:8. Muitas vezes nós temos um conceito de sucesso e a Bíblia dá o efeito de sucesso diferente. Por exemplo, uma mãe pode cuidar de um filho doente muitos anos. Tem muito caso assim. E por fim seu filho morreu. Esta mãe fracassou? Ela cuidou tanto, não deu certo, o filho morreu. Quantos anos no hospital, vai e volta, remédio, despesa, operação, tem muito isso. Esta mãe fracassou? Não. Ela foi vitoriosa. Ela cumpriu a sua missão de cuidar do seu filho enquanto estava doente. Seu filho foi amado e cuidado. Agora está nos braços do Pai. O seu filho cumpriu sua breve missão aqui na terra. Então, é como a gente olha as coisas. Se Deus deu essa missão dela, cuidar dessa criança por um tempo, com todo amor, mas ele resolveu recolhê-la, levar para o Pai, o que quer dizer isso? Ela cumpriu sua missão, cuidou. Agora, terminou, está com o Pai. Ela não fracassou. Assim nós podemos dizer, se João preparou o caminho de Jesus, e ó, que Jesus começou seu ministério, ele morreu, então ele fracassou, não adiantou nada, ele morreu. Mas não, ele cumpriu sua missão. João Batista é o maior dos profetas. Muitas vezes a gente acha que o sucesso é estar por cima, é dar tudo certo e só lucro. Não é, às vezes o lutar, o caminhar é sucesso. Você às vezes lê a Bíblia, você fala de Cristo para as pessoas e muitas vezes as pessoas não se convertem, mas você fez o que Cristo mandou. Você fez aquilo que tem que ser feito, isso é sucesso. O que é sucesso segundo a Bíblia? Eu lembro disso de um pastor falar. Sucesso é estar dentro da vontade de Deus. Mesmo que às vezes o mundo não te compreenda, mesmo que às vezes o mundo não te aceite. Jesus disse que vocês serão perseguidos, falou que os discípulos serão perseguidos. Mas que sucesso é esse ser perseguido? Mas é assim. É difícil entender? Não é. Mas na prática é. Lê para a minha conclusão. João Batista teve sucesso. Ele cumpriu a sua missão. Preparou o caminho para Jesus, apesar de sua morte trágica. Amém? Eu tenho tido sucesso ao preparar o caminho para as outras pessoas aceitarem Jesus? Eu tenho tido esse sucesso? Eu tenho que tirar esse não aqui. Então, eu tenho tido esse sucesso de preparar o caminho para outras pessoas aceitarem Jesus, mesmo que elas não aceitaram, mas eu fiz a minha parte. João Batista, o que ele fez? Ele falou para Herodes e Herodias, vocês estão errados. Isso custou para ele o quê?
a vida. Então foi errado? Não. Ele fez a missão de Deus, não foi covarde, enfrentou o rei, falou áspero, falou a verdade, ele foi um herói. Agora, se em consequência aconteceu isso, o mundo é assim. Mas nós, como cristãos, temos que levantar a nossa voz e dizer, só Jesus salva. Amém? Vamos fazer a oração repetida? Pai amado. Pai amado. João Batista teve sucesso. João Batista teve sucesso. Preparou o caminho para Jesus. Preparou o caminho para Jesus. Me faça ter sucesso. Me faça ter sucesso. E preparar caminho. Preparar o caminho. Para os outros crerem em Jesus. Para os outros crerem em Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Atos 5:30. Amém. Jesus, sendo Deus, veio ao mundo como um homem, um ser humano. Viveu uma vida simples e modesta. Sofreu humilhação e morreu em uma cruz. E Deus de nossos pais o ressuscitou ao terceiro dia. O sucesso da missão de Jesus foi sofrer e morrer em uma cruz em nosso lugar. Participe desse sucesso de Deus Pai na pessoa de Jesus Cristo. Aceite Jesus em seu coração e tenha o sucesso de receber muitas das bênçãos aqui na terra e, por fim, a vida eterna. Qual foi o sucesso de Jesus? Sofrer mesmo, morrer na cruz de nosso pecado. Ah, mas que sucesso é esse? Não, o mundo vai falar. Não ficou rico, famoso, não viajou. Não, ele veio para isso, fazer milagres, falar de esperança, e nós temos essa esperança hoje, porque ele teve o sucesso de cumprir a missão do Deus Pai, de morrer numa cruz por nós. Lê para mim Romanos. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Deus Pai enviou João Batista para preparar o caminho para Jesus realizar o seu ministério, sua missão. Deus Pai enviou João Batista. Deus Pai enviou Jesus para morrer em nosso lugar, o que é o mais importante. Tanto João Batista como Jesus tiveram sucesso em suas missões para termos esperança. A esperança de Deus Pai a esperança de Deus Pai nos dá todas as coisas que pedimos, todas as coisas que precisamos. Nós temos essa esperança, porque Ele é bom e misericordioso. Deus Pai não mediu esforço para nos abençoar e fazer nós termos sucesso em nossa missão. Nós também temos uma missão. Qual é a nossa missão? Qual que é a nossa missão? Fazer a vontade do Pai. E Deus Pai vai nos ajudar a fazer esse esforço, nos esforçarmos, fazer com que nós sejamos um sucesso. Ponha diante de Deus o seu pedido. Quero orar por você. Deus Pai, na pessoa de João Batista, que preparou o caminho para Jesus, da pessoa de Jesus, fez com que a missão desse fosse sucesso. E você tem uma missão, eu tenho uma missão, de cuidar da família, não é? De cuidar de nós, de cuidar da sociedade. E há vários problemas que vêm atrapalhar essa missão nossa. Às vezes uma doença, às vezes um vício, às vezes uma questão na sociedade, uma questão familiar, algum problema. Então, Deus vai nos ajudar, porque tudo aquilo que pedimos, com fé nós recebemos. Nunca podemos perder a esperança. Todo aquele que pede com fé recebe. Jesus sempre dizia, seja feita conforme a tua fé, vai em paz. Que a gente tenha essa paz de confiar que naquilo que pedimos, Ele vai nos atender e ajudar que nós tenhamos sucesso. Quero orar por você, que Deus te abençoe nessa luta sua, qual seja o seu problema. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Ponha diante de Deus agora o que você está precisando. São tantos pedidos, são tantos problemas,
Todo dia ele fica sabendo de um, não tem como falar aqui, mas Deus sabe, põe diante dele agora. Quero orar por você. Pai querido, Deus amado, quero pôr na tua presença essa vida dessa pessoa que está aqui agora, escutando essa mensagem, Senhor. Essa pessoa que tem um grande problema, Senhor. Tem um grande problema. E precisa ser resolvido, Senhor. Seja qual área que for na vida dessa pessoa, que está ferindo o seu coração, ou Senhor que está trazendo dor, que está trazendo preocupação, que tem tirado o seu sono, seja qualquer, Senhor. O Senhor é um Deus do milagre. Traga libertação, Jesus. Traga cura. Aonde o homem não põe a mão, Senhor, o Senhor vai chegar com o seu milagre. Eu creio no teu milagre, Senhor. Ou seja, uma mãe desesperada pelo vício do filho, ou seja, uma separação, ou seja, um problema financeiro, Senhor, de desemprego, de comprar e vender, ou seja, um problema de saúde, Senhor, que às vezes não consegue vaga em hospital, às vezes não tem dinheiro para comprar um remédio, às vezes não consegue cura. O Senhor possa abrir as portas e fazer o milagre. Seja uma questão da justiça. Qual seja o problema, ou alguns nós não mencionamos aqui, Senhor, algum problema em casa, que o Senhor possa resolver, Jesus. Que o Senhor é o Deus do milagre, enche o nosso coração de fé, de esperança, de confiança na tua promessa, Senhor. Se nós não cremos, Senhor, se nós não acreditarmos, nós seremos, Senhor, ficaremos desesperados, ficaremos tristes. Nós não vamos ficar desesperados nem tristes, porque nós cremos no teu milagre, nós cremos no nosso sucesso, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar a oração do Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E até a próxima, em nome de Jesus. Que Jesus te dê todo o sucesso que você precisa. Fique com Deus e até a próxima. Amém.